Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, quando a gente fala, tá? A gente vai falar sobre o conceito hoje de transferência, ok? Sobre isso que se trata. É sobre isso que se trata transferência. A ideia para a gente na psicanálise, principalmente de amor. Não é que eu esteja só reduzindo ou simplificando o amor a esse conceito, mas vocês vão entender o porquê de pensarmos, né? Que inclusive o Freud, já utilizei essa fala aqui esse mês várias vezes do Freud, né? Que a psicanálise, né, em sua essência, vou objetivar aqui, é a cura. Não pode ficar perto assim, não, senão você vai achar que é de acurar, né? A cura pelo amor. A psicanálise, em sua essência, é a cura pelo amor. Papai Freud falou isso aí, beleza? Por quê? Por quê? E aí a gente vai entender um pouquinho essa questão da transferência. Em primeiro lugar, porque quando a gente pensa em transferência, né, o próprio Freud, quando ele faz essa pergunta, o que é a transferência, ele responde de uma maneira muito simples, dizendo que transferência é amor. Transferência é amar, de maneira bem direta. Só que quando a gente fala sobre amor e amar na psicanálise, principalmente, e como a psicanálise pensa o amor, pensa a relação do sujeito, pensa as relações, a gente então tem que entender que isso aqui, ó, implica em laço, implica em afetos, demanda, sabe? Esse conjunto de algo que nos toca e que principalmente, tá? Vou botar aqui, ó, enlaça o objeto, ok? Então, quando a gente fala sobre amor, a gente está trazendo aquela noção, né, do objeto como uma resposta libidinal, aquilo qual a gente investe energia. O que é o amor senão aquele objeto sendo enlaçado pela nossa energia libidinal? Né? Por isso que o Freud ele chama a pulsão de vida de Eros. Por isso que ele fala sobre a cura pelo amor, por isso que a transferência tem que ver com o amor, porque ela está falando sobre aquilo que é a resposta do nosso desejo, ou do enlace do nosso desejo, mas não só do nosso desejo, não só do nosso amor, mas até do nosso laço, afeto, demanda e do nosso ódio também, da nossa indiferença, que isso aqui não é contrário ao amor. Ódio não é contrário ao amor. Existe amor odioso. A não ser que você esteja romantizando o amor. E aí é onde entra a questão da psicanálise. Quando a gente fala sobre transferência, sobre esse conceito, tá? Não fundado por Freud, mas utilizado pelo Freud, depois a gente vem nos marcadores sociológicos, mas se a gente pensar na transferência, o Freud utiliza já um termo criado para poder dar uma noção para a gente, dar uma direção, versar sobre a gente, falar para a gente sobre algo da nossa história que encontra um novo objeto. Algo, né, uma nova pessoa, algo que fala sobre nós, algo que versa sobre nós. E a gente vai entender isso aqui. Então ele está pegando um conceito já existente, né, na sociologia, para poder falar sobre algo, né, que diz respeito de nós, que fala sobre nós, mas fala sobre nós como sujeitos, né, como alguém que ama. E a gente vai entender então como que isso funciona na análise. Como que isso acontece? Ora, se a gente já entendeu que isso aqui então não se trata de romance, ok? Não se trata de romance. A gente não está falando isso aqui, ó. Esse amor não é um amor romântico. Isso aqui não é... Vou botar aqui, ó. Puxei a setinha aqui para ficar bem claro. Isso aqui, ó, não simboliza somente
a união de duas pessoas. A união de duas ou mais pessoas, né? O mundo tá um pouco diferente. A união não simboliza somente a união de duas pessoas. Isso aqui pra gente significa algo que acontece por causa do amor. Isso aqui não é o amor. A união entre as pessoas não é o amor. A união entre elas é uma resposta transferencial. Aqui, ó, é uma resposta transferencial. Isso aqui acontece também por causa da transferência. Então, quando a gente fala de relação analítica, ou seja, de análise entre, né? Eu vou botar aqui terapeuta e paciente, tá? Mas vocês que estudam comigo, né? E que vão estudar, vocês sabem que a gente chama, né? De analista e analisando, tá? Eu gosto de chamar assim. Hoje em dia tem gente que fala, não, é cliente, não é paciente. Aí tem gente que diz, não, é paciente, pronto, nem ele e nem aquele, né? Analista e analisando. Um faz análise e o outro é analisado. Apesar de que, né, no setting terapêutico acontece isso aqui, sem que nenhum dos dois saiba ao certo. Vamos lá. Então, para fins didáticos, né, a gente vai botar aqui, ó, terapeuta de um lado e o paciente, né, entre aspas, paciente do outro. E aqui, ó, o que acontece aqui nessa relação? A pergunta lá de cima, agora eu vou voltar até para a telinha aqui, ó. Voltando à pergunta então de antes, que foi, é normal amar o terapeuta? Que é a pergunta da nossa live. Então, se a gente entende a transferência como um processo universal, que não necessariamente simboliza a união de duas pessoas, mas simboliza o amor como um enlace do objeto, ou seja, como aquilo que eu dedico a algum tipo de relação, algum tipo de energia, de atividade, né, psicológica, e que eu dedico a ela parte da minha vida, a minha vida, logo eu amo sim essa pessoa. Então, se a pergunta é, amar essa pessoa é normal? Amar o terapeuta é normal? É totalmente normal. É totalmente normal. Na verdade, para vocês futuros psicanalistas, o importante é que aconteça isso. Tá? Já mudei aí o gráfico. E para vocês futuros psicanalistas, é importante o que... Foi mal, gente. É porque se eu aperto um botão aqui, muda sozinho. E eu acho que eu apertei sem me ligar. Né? Então é extremamente normal que eu ame o meu terapeuta. Mas que eu odeie também o meu terapeuta. Por quê? Porque nesse enlace objetal, né, acontece a análise. Quando eu olho para o meu paciente e vejo de que a transferência foi realizada, aquilo ali precisa ser lidado. E aí a questão é a seguinte, a transferência não fala só sobre o amor, sobre o afeto, sobre, né, o amor como afeto, como laço, como enlace, como ódio. Ela não fala só sobre a demanda em relação a esses aspectos relacionais, mas ela fala sobre um aspecto muito simples e fundamental. Ela fala sobre a nossa neurose. Então, toda vez que a transferência acontece, o que está acontecendo é que a gente está condensando, não no sentido, vou até mudar, a gente está compactando a nossa neurose. A gente está pegando o nosso conjunto de neuroses, identificando no terapeuta a possibilidade de resolução do meu problema e colocando sobre ele aquilo que eu acredito que ele vai fazer. Gente, o que eu estou dizendo é, por que a transferência acontece? Porque eu entro na análise com a crença fundamental de que o meu terapeuta pode fazer alguma coisa por mim. Então, eu reatualizo.
Então eu reorganizo o meu laço afetivo com o meu pai, com a minha mãe, com a minha tia, com a minha avó, as minhas relações neuróticas, meu desejo e demanda do outro, e coloco sobre o analista. Eu endereço o meu sintoma ao analista. Eu coloco sobre ele a crença de que ele vai resolver o meu problema. E para isso eu atualizo a minha forma de relação com ele. Então, gente, transferência é um conceito universal, não está preso somente à análise, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que tem que ver necessariamente com essa reatualização do meu sentimento, com a reatualização do meu laço afetivo, com aquilo que eu demando de relação neurótica para o meu terapeuta. Ele vira o destinatário daquilo que eu preciso colocar para fora. Ele é a crença de que as coisas vão acontecer. Deixa eu ler aqui. Brincadeira, Heber. Ok. Boa noite, Manuel. Boa noite. Quem eu não falei ainda, pessoal. Uma ótima noite para vocês. O amar meu terapeuta necessariamente não é amor libidinoso, mas o amor ao sujeito que o ampara. O melhor, o motiva, recupera em suas emoções para uma vida melhor. Não, eu entendi. Mas é porque o que acontece? O que você acabou de discorrer é o amor libidinoso. Lembrem-se sempre, amor libidinal não é amor de ato sexual. Se é isso que tá sendo assim uma tentativa de separar, né? Não, é um amor libidinal. Porque libido ela não tem que ver com sexo. Certo? Libido tem que ver com prazer. O prazer de colocar no meu terapeuta a crença de que ele vai resolver o meu problema. Então é libidinal. Porque o que é o enlace libidinal, gente? O enlace libidinal é quando o objeto é abraçado, né, como resposta do meu desejo. Né, a resposta do meu desejo pulsional. Né? Para quem é novo aqui, gente, eu vou tornar essa fala um pouco mais prática, tá bom? Só para vocês entenderem aí. Uma vez que somos seres de pulsão, ou seja, sabe aquele vazio que a gente procura? Eu vou tentar ser o mais didático possível, tá? Só para dar luz ao que eu tô falando. Sabe aquele desejo, aquele vazio dentro da gente que a gente fica procurando ocupar, preencher, né? Que na psicanálise a gente então vai dizer que move a gente a procurar, né, coisas. Toda vez que a gente procura essas coisas e então deseja, aí ó, eu procuro, então eu desejo. Por que eu desejo? Porque eu vi naquele objeto uma possibilidade, né, uma possibilidade de satisfação, evitando a insatisfação, de prazer, evitando o desprazer. Então, qual objeto pode ser? É o mais diversificado que existe na nossa psique, né? Pode ser, gente. Pode ser, tem um restaurante, né? Tem alguns restaurantes lá pro Oriente, né? Aqui deve ter também. Que a sacada é o seguinte: você vai, acaba de comer e vai quebrar os pratos da mesa que você usou, sacou? Né? Ou seja, a pessoa acha que aquilo ali é o esporte da vida dela e aquilo ali traz paz para ela, traz prazer para ela. Tem gente que vai fazer luta porque ela sente alívio, sente prazer. Tem gente que vai fazer X, mas tem gente que não vai fazer. Tem gente que vai se relacionar, fazer sexo, tem gente que vai ver Netflix, tem gente... Cada objeto, vai ter gente que vai estudar, fazer faculdade. Cada objeto é um objeto assim do mais diverso possível. E o que é senão quando a gente passa a amar aquele objeto que está satisfazendo a gente? Fulano ama ir à academia. Pode ser por causa dos amigos, pode ser por causa do pegar peso, ele sente, enfim, pode ser o que for. Mas ele ama. Ora, não é o enlace libidinal? É o enlace libidinal. Porque quando a gente ama, a nossa energia libidinal está deslocada naquele objeto. Está, melhor dizendo, né? Foi condensada naquele objeto. Ela foi colocada lá. É por isso que a gente geralmente faz muito mais uma coisa do que as outras.
né? Tem uma frase engraçada que é assim: quem faz tudo não faz nada. É um pouco verdade na psicanálise, porque você geralmente vai fazer uma coisa melhor quando você ama fazê-la. Mas não é por causa de um romance. Não é por isso. É porque há um enlace libidinal. Aquele objeto é um objeto de resposta à sua busca pelo seu prazer. Chame isso de, né, na filosofia do existente, né, de distração, de divertimento, né, Pascal, Kierkegaard, chame de o que você quiser. Mas, entende? É um enlace libidinal. Então a gente está falando sim de que é um amor de libido. Sempre vai ser na psicanálise. Ok? Se a gente pensar em Eros. Beleza? Vamos lá. Tá, já falei. Eu amo minha terapeuta, ainda não passei pelo processo de transferência de ódio. Tem hora que a gente odeia, quando a gente mais angustia, a gente dá uma odiada, mas às vezes é de leve. A relação terapêutica é assim, tem hora que a gente ama, tem hora que a gente odeia, entende? E é assim que funciona. Tem hora que aluno me ama e tem hora que aluno me odeia. E eu sabendo disso, né, eu deixo me odiar com muita alegria, não tem problema. É assim que funciona. Ok? Boa noite, Denise. Boa noite, pessoal, que eu não falei ainda. Tem gente que vai fazer tutoria de psicanálise e tem que ser nas FLUP. Pô, tem que ser. A enlace libidinal pelas FLUP aí, gente. Vamos voltar aqui o tema. Ai, vamos lá. Raquel, ó, tem gente que vem estudar psicanálise. Isso aí. Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui para transferência? Não tem problema não, Denise. Começamos agora. Cadê? Como é que muda isso aqui? Nem sei mais. Peraí. Aí. Bom, acho que vocês estão vendo o quadrinho de novo. Vamos lá. Bom, então o que a gente tem aqui, né? A gente tem, voltando rapidamente, muito rápido, tá? A gente tem a transferência, que o Freud vai se perguntar o que é a transferência. E ele mesmo vai dizer, é o amor. Mas o que é o amor? O amor é essa questão do laço, o aspecto do laço, do afeto, da demanda, né? Do ódio. Esse é enlaçar do objeto. É isso que a gente reatualiza, isso que a gente reorganiza dentro de nós e que compreende agora no outro. Qual o outro? Como a gente está falando de análise terapêutica, né? Se a gente ama o nosso terapeuta, então o outro que a gente está falando aqui é o terapeuta. É o nosso terapeuta. Então a gente ama o terapeuta? Não é só que a gente ama, é que a gente tem que amar o terapeuta. Por quê? Porque ao amar o terapeuta, né? A gente vê que isso é uma resposta de uma crença, né, do paciente de que o terapeuta tem a resposta. Só que aí eu quero fazer um joguinho aqui com vocês, ó. Tem a resposta. Pergunta. O terapeuta tem resposta? É lógico que não. O terapeuta não tem resposta nenhuma. Só que quem tem a resposta é quem? Né? A gente está falando sobre sujeito, né? Sobre subjetividade. Quem tem a resposta? Estamos chamando de paciente, né, gente? É um analisando. É o paciente, não é? Então, se ele tem a resposta, a ideia é o quê? Ele, olha só, hein? Ele não sabe que sabe. Ele não sabe que sabe. Lembra? Quem já estuda comigo um tempo já entende muito bem essa frase. Porém, na relação analítica, o terapeuta, ele, né, quando a gente está versando sobre a ética do desejo, ou seja, sobre a ética da psicanálise, né? O terapeuta, olha só, ele não assume uma posição de potência, mas de impotência. Porque ele sabe que não sabe. Isso aqui é um jogo, uma brincadeira interessante, né? É um jogo interessante. É assim que funciona a relação terapêutica. Isso aqui é uma relação de amor. Por quê? Porque o paciente enxerga no terapeuta aquilo que o Lacan chama de sujeito, né? Alguns textos, sujeito, suposto, ou sujeito do suposto saber, enfim, né? Sujeito, suposto, saber, SSS.
O que é o sujeito suposto saber? É o nosso terapeuta como destinatário do meu sofrimento e como alguém capaz de resolvê-lo. Então eu atualizo as minhas relações e vejo no meu terapeuta, isso é uma demanda inconsciente, né? O meu pai que eu amo, que eu odeio, minha mãe, minha avó, sei lá quem mais, né? A gente poderia, a conjectura é muito forte aqui. Mas enfim, o que diz, o que a gente está falando aqui? Não é a imagem inteira do pai, não é a imagem inteira da mãe, mas é a relação, é o laço que é colocado aqui. Ok? Olha só, essa sacada é legal, né? É o sujeito suposto saber. Uma vez que eu entendo de que o meu terapeuta ele pode fazer por mim e acredito de que ele vai fazer por mim, o posicionamento do terapeuta é, não, eu sei que eu não sei, mas analisando do paciente peraí, esse aqui eu sei que eu não sei, esse aqui é eu não sei que eu sei. Só que isso aqui ele nem pensa, é lógico, quem sabe disso aqui somos nós, ok? E aí o Lacan ele vai ter né? A gente está falando sobre Freud, sobre Lacan, a gente está fazendo essa ida e vinda. O Lacan ele vai ter uma sacada interessante, né? Que é como então que a transferência acontece. Gente, só um segundo, por favor, por gentileza. Deixa eu desligar isso aqui para não me atrapalhar. Tá, vamos lá. Então como que, né, vamos pensar aqui na transferência. Então como que a gente pensar nessa relação, como é que ela acontece, né? Como é que ela vem a surgir, né, nesse meio relacional, né? Principalmente pelo fato de que eu coloco no outro, né? Eu coloco no outro a ideia de que ele sabe, né? É a minha crença. É a minha crença. E daí vocês podem pensar assim, beleza, mas quando a gente fala de transferência, a gente só fala sobre isso, já que é um conceito universal, e a gente está falando aqui da relação A2 em análise, né? Como é que a gente pode pensar isso numa relação para fora do setting terapêutico? E o Freud tem uma sacada legal. Depois eu volto no Lacan ali. O Freud ele tem uma sacada legal, que é a seguinte: basta pensar, né, naquelas pessoas que a gente gosta muito, né? Aquelas pessoas que de alguma maneira a gente respeita. Vamos dizer assim, algumas pessoas às vezes que a gente reconhece como autoridade. Ou ainda, né, tem pessoas que a gente reconhece como os nossos ídolos, né? Pessoas que a gente gostaria de ser. Isso aqui a gente está falando sobre uma espécie de psicopatologia da transferência. Como assim, Sérgio? Porque até então eu só sabia da transferência como esse amor pelo meu terapeuta, né? Esse enlace, esse depositar nele essa confiança como aquele que vai resolver o meu problema, então amá-lo, né? Ver nele ali o meu objeto máximo de relação possível, né? Deixa eu só botar isso aqui para não esquecer. Fala livre. Ok. Como então que a gente pode pensar numa psicopatologia da transferência? O Freud ele vai dizer uma coisa interessante para a gente. Existem pessoas que exercem um papel de liderança, né, e que gostaríamos de sermos iguais a elas, e a gente acaba por copiá-las, né, ou por se submeter à ideia que elas têm para a gente. E aqui muitas vezes há um tipo de manipulação.
há muitas vezes um tipo de controle do sofrimento em relação a gente. Isso aqui leva, então, a gente a uma espécie de relação assim infantil, né? No sentido de que eu acato aquilo que está sendo dito. Muitas vezes isso aqui acontece pela identificação, né? Pela identificação. Ao me identificar com alguém, né? Ao criar um laço significativo com alguém aqui, eu então rebaixo o meu desejo para corresponder o quê? A demanda do outro. Vocês sabem do que a gente está falando aqui? Para o Lacan a gente está falando sobre neurose. Isso aqui é neurose para o Lacan. Entende? Quantas vezes a gente entra numa relação de perdão, gente, do rebaixamento de si, né, do eu, para que o outro manipule, né, através do laço que a gente criou, que a gente depositou, se a gente pode falar assim, no outro, fazendo com que a gente viva uma espécie de relação infantil inquestionável. Inquestionável. Para não desagradar. Entende? Inclusive, nisso aqui se justifica também muito daquilo que a gente não vai falar hoje, narcisismo das pequenas diferenças. Ok? Narcisismo das pequenas diferenças. Show de bola? Bom, então voltando rapidamente aqui, só para a gente finalizar essa psicopatologia aqui da transferência, então a transferência nem sempre será algo, né, a nos valer positivamente. Ela pode nos valer negativamente. E pode atrapalhar a nossa vida. Depende da relação que é criada com ela. Porque ela não é feita só em análise, ela é feita na vida. Na vida. Um terapeuta pode destruir o seu paciente se ele não for um terapeuta de verdade. Estou chamando de terapeuta, tá? Um analista. Por isso que é importante estudar. Por isso que é importante fazer o passo a passo direitinho, para chegar lá na frente, não fazer besteira. Porque aquela pessoa, ela vai te amar no sentido mais puro do termo. Porque romance não é sentido puro, é sentido para além do natural, né? Para além do natural. Vou utilizar uma frase aqui do Pascal, né? Do Pascal, filósofo, que é um teólogo jansenista, filósofo, precursor da filosofia do existente, do existencialista, e frases dele, né? Tem frases filosóficas que viram samba no Brasil, né? No Brasil tudo vira música e pizza. Ele tem uma frase curiosa que é: o coração tem razão, tem as suas razões, né? As suas razões que a própria razão desconhece. A própria razão desconhece. Essa é a frase do Pascal, é uma frase de um tomo filosófico dele. Não, a gente está falando sobre o amor óbvio. O amor de que você sabe que ali está uma resposta, mesmo que sublimada, do seu desejo. Uma resposta para aquilo que você quer e que você investe. Investe. Como diria o meu pai, é aquilo que você veste a camisa, né? É isso aqui. Beleza? Bom, e aí o Lacan vai falar assim, como que a transferência, onde que a transferência acontece, né? Como que ela tem que acontecer na análise? Em primeiro lugar, que ela acontece através de um momento que faz parte da regra fundamental da psicanálise. É por isso que a psicanálise, para mim,
sempre, sempre e sempre será o melhor método para lidar com o sofrimento psíquico de qualquer pessoa. Isso não significa que, por causa disso, as pessoas serão curadas. Não é isso que eu estou falando. Mas que é o melhor método porque é na livre associação ou num ambiente de fala totalmente livre, onde o terapeuta rebaixa o seu julgamento, onde nele não há conselho, logo, né? Não há conselhos. Aqui, porque amigo, você dá conselho. Você conta pro teu amigo o teu sofrimento, quando ele não te dá conselho, ele vai te responder falando da própria vida. Aí você fala assim, caramba, parece que eu não sou ouvido de verdade, parece que essa pessoa não me escuta de verdade. Né? Não é esse o sentimento que a gente tem com a nossa família também? Na análise não pode ser assim. Porque se está acontecendo isso na sua análise, troca de analista. Beleza? E se for, aluno meu me conta, para eu brigar com ele. Beleza? Por quê? Porque terapeuta não fala o que acha. Ele gera um ambiente de livre acesso ao inconsciente. Agora, o que esse conceito tem de muito importante pra gente, né? Se ali é o meu lugar de fala, se eu encontrei a possibilidade de falar, e isso, lógico, que me faz criar um laço afetivo com aquele destinatário do meu sofrimento. O que acontece quando eu penso na transferência? Ora, o que acontece é que a transferência ela precisa ser superada, porque a gente sabe que amor pode ser passado, pode ser ultrapassado, pode ser vencido, pode ser deixado. A gente precisa realizar, né, o estatuto simbólico da perda, fazer o luto pelo amor. Galera, amor pode acabar e acaba. E isso é bom na análise. Por quê? Porque eu estou te dizendo duas coisas. Primeiro, de que você pode superar, né, em certa medida, o seu sintoma, porque eu estou chamando de sintoma aqui, não estou chamando de sofrimento. Estou falando de sintoma porque é daquilo que você se queixa hoje. Aquilo que você se queixa hoje você pode superar. Não estou te garantindo que você vai se livrar do seu sofrimento e vai viver feliz para sempre. Só a Disney pode te garantir isso. Eu posso te garantir de que você pode superar o seu sintoma hoje. Estou falando hoje e agora, né? Mas de hoje. Ok? Você pode. Isso é muito bom, porque você está superando esse conjunto de neuroses compactadas destinadas ao terapeuta. Ora, você supera o terapeuta. É por isso que na análise terminável e interminável, né, a gente aprende com o Freud uma coisa muito curiosa, muito legal, que é o seguinte: a análise não é que ela não acabe. Pelo contrário, se a gente falar isso, a gente está indo contra a psicanálise. A análise tem que acabar. Mas peraí, a gente não entende de que existe o inconsciente e se o inconsciente não acaba, permanece esses movimentos disfuncionais na nossa vida? Ou seja, o sofrimento? Permanece, é verdade. Mas peraí, mas cada conjunto de neuroses destinado ao meu terapeuta eu posso vencer? No processo de transferência? Pode. Então, gente, o que acaba é aquele ou aquele outro sintoma. O que resolve é aquele problema específico. Isso é ótimo. Isso é ótimo. E aí você libera o teu paciente, cara. E você, paciente, isso é ótimo. Você é liberado. Que bom, resolveu. Você vai voltar depois. É lógico que vai, porque você está vivo. Quando você morrer, certeza que você não vai voltar. Tá? É lógico que você vai. Agora, dizer que não, você não sai daqui porque você não vai melhorar, porque você não vai vencer o seu sofrimento. Não, você vence. Você vence, né? Vocês estão me vendo otimista hoje, hein? Quem me vê assim? Vocês nunca me viram assim. Você vence, porque você ultrapassa o amor. Tem amor que é deixado de lado. Lembra? Luto e melancolia, perda do objeto amado, o acúmulo de energia psíquica, aquilo que precisa ser redistribuído. Ora,
se não utilizar o meu terapeuta para minha redistribuição libidinal, né, pulsional, vamos dizer assim, para que eu possa então me sentir melhor, mais leve e lidar com a minha demanda. Me lidando melhor com o meu desejo, sabendo o que eu quero. Essa é a sacada. Isso é psicanálise. Por isso que a transferência é um conceito tão importante. Então, quando você ouvir alguma aula, alguma palestra, que alguém falar sobre transferência, tem que vir isso tudo na sua cabeça. Não precisa ser tudo agora, mas tem que vir isso tudo. Porque a gente está falando só de um amor, porque geralmente o amor que a gente pensa é um amor, uma espécie, vou utilizar aqui um termo que vocês entendam, apesar de que não é muito bem por aí, né? Um amor platônico, né? Um amor de que não, o paciente ele ama o terapeuta porque ele quer sexo com o terapeuta. Não. Pode até querer, né? Mas assim como quer com qualquer outra pessoa também. Agora a sacada não é essa. A sacada da relação transferencial é esse enlace do destinatário. De toma aqui o conjunto neurótico, o meu conjunto das neuroses, para que você faça alguma coisa com isso. Só que o que o paciente não sabe é que ele que sabe do seu sofrimento. E o que o terapeuta sabe é que ele não sabe lidar com isso. Porque ele não viveu o que o paciente viveu. Ele sabe disso. E é lutando para não saber, é lutando pela impotência que o terapeuta é potente. É que ele faz alguma coisa. Porque ele se torna um objeto de autoconstrução do paciente em relação àquilo que ele precisa achar e mudar. O paciente então se ouve, porque se o terapeuta abre a boca para falar de si, o paciente ouve o terapeuta. Mas quando o terapeuta cala a boca, né, para limpar a chaminé, aí o paciente se ouve, se escuta. E aí a gente tem que saber sobre a escuta qualificada. Processo transferencial. É aqui que acontece um dos pontos fundamentais. A análise só existe e começa de verdade com o processo transferencial. Onde a gente luta por isso, tá aqui, ó, Lacan. Quando a gente estabelece de que ali aquela pessoa vai falar sem ter medo, sem ter vergonha, é tudo que vem à cabeça, sem dificuldade nenhuma, ela vai chegar lá. Sem dificuldade é demais, né? Mas ela vai chegar lá. Ah, como é bom quando a gente encontra um lugar de fala. A psicanálise, então, é essencialmente a cura pelo amor. Ó, a cura pelo amor. Pela relação. Beleza?